Olá, amigos do Pod Não Pod. Hoje a gente vai começar a falar, finalmente, sobre a origem do Super-Homem no pós-Crise nas Infinitas Terras, tá? A origem do Super-Homem que foi reformulada pelo John Byrne, pessoal. O John Byrne, que era um cara quase onipresente nos quadrinhos na década de 80, né? O John Byrne, ele, antes de entrar para DC, ele estava na Marvel, botando para quebrar nos X-Men, tá? E também no Quarteto Fantástico. A obra do John Byrne nessas duas super equipes é incrível. O John Byrne também passou na Marvel pelos Vingadores, passou pelo Homem-Aranha, deu uma boa passeada por lá, pela Casa das Ideias. E quando chegou aqui não deixou pedra sobre pedra. A origem do Super-Homem, ela de fato modernizou o super-herói, tá? O Super-Homem era uma criatura praticamente invencível. O John Byrne, ele desceu bastante o sarrafo do Super-Homem e passou a trazer aventuras um pouco mais sólidas para ele. Ele continua sendo o maior herói de todos os tempos na mão do John Byrne, tá? Mas ele está um pouco mais humano, por assim dizer, né? As diferenças que o John Byrne trouxe, elas se aplicam muitas vezes até hoje. Uma das mudanças mais importantes, acredito eu, que o John Byrne trouxe é a visão do Lex Luthor como um grande empresário, né? Não apenas um cientista louco, um grande empresário, e a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Pessoal, a origem do Super-Homem pelo John Byrne, ela tá na minissérie O Homem de Aço, tá? Dividida em 6 partes, que começou a ser publicada no Brasil pela primeira vez, já foi republicada várias vezes, mas pela primeira vez na revista mensal do Super-Homem pela editora Abril, aqui ó, no número 38, tá? Super-Homem primeira série. Lembrando isso, o pessoal que quer buscar quadrinho antigo aí no mercado de usados, até por conta dos preços absurdos que a gente está tendo hoje nos quadrinhos, prestem bastante atenção, porque o título Super-Homem, ele tem primeira série e segunda série da editora Abril, tá? Tem essa série aqui e o título foi zerado após Zero Hora, uma saga da década de 90, no meio da década de 90, tá? E a primeira edição é justamente essa aqui, ó, Super-Homem número 0, ok? Então prestem atenção, aqueles que forem correr atrás das revistas, que são duas séries da revista Super-Homem, tá? Depois teve a Super-Homem, o Homem de Aço, e aí a Abril foi para Superman, para aquela saga de luxo, né? Super-Heróis Premium, e depois voltou para o formatinho também com o Superman, que não teve uma vida muito curta, ok? Mas enfim, estamos falando aqui de Super-Homem, primeira série, número 38. Para dar sequência na minissérie do John Byrne, a gente tem Super-Homem número 39, Super-Homem número 40, Super-Homem número 41, Super-Homem número 42 e Super-Homem número 43. Nós vamos falar sobre todas essas revistas aqui, sem exceção, no Pode ou Não Pode, beleza? Olha a capa disso aqui. Olha a arte do John Byrne, botando para quebrar já. Essa pose icônica aqui do Super-Homem, né? A logo, né? O S no peito. Vocês podem verificar que com o John Byrne a logo aumentou bastante, né? A logo era reduzida antes, agora aumentou bastante no pós-Crise nas Infinitas Terras. E tem um visual sóbrio, né? Uma outra cena impactante aqui é o foguete do Kal-El, né? Do Super-Homem saindo de Krypton. Tem uma diferença também aqui na destruição do planeta, que a gente estava acostumado ao Sol de Krypton, né? O Sol vermelho de Krypton explodir e levar com ele o planeta, né? Aqui foi diferente. Aqui a radiação da Kryptonita, ela aumentou a pressão do planeta e fez com que o planeta explodisse, né? O próprio Krypton explodia no pós-Crise nas Infinitas Terras, e a radiação da Kryptonita já envenenava toda a população de Krypton aos poucos, ok? É interessante, tem um detalhe interessante, que essa pose aqui do Super-Homem, ela está retratada aqui na revista, olha só, na revista número 43, muito interessante, a mesma pose aqui, ó, praticamente. Só trocou a capa, olha só, a capa tá esvoaçante aqui para cima e aqui o Super tá segurando a capa.
né? Enfim, um trabalhinho aí que a Abril fez de montagem de capa, que a gente vai ver outros bem interessantes aqui com o passar do tempo. Eu vou deixar inclusive para vocês verem a capa original aqui da revista, que tem como título Sob os Raios da Aurora Verde. Olha só, é aqui que tudo começa, pessoal. Pois bem, sobre os raios da Aurora Verde, vocês podem ver aqui que tem o argumento e a arte pelo John Byrne, a arte final do Dick Giordano, tá? E mostra Krypton como um lugar estéril, né? Um lugar sem vida, um lugar sem experiências interpessoais, cara. As pessoas, elas não se comunicam, as pessoas, elas não se tocam. A gente vai ver mais sobre isso aqui numa outra revista que fala sobre Krypton no pós-crise nas Infinitas Terras, tá? O Mundo de Krypton é o nome da revista, a gente vai ver isso logo mais. E mostra aqui o Jor-El determinando os robôs dele. Ele tem dois servos robôs aqui, o Kallax e o Kellor. Ele determina que esses seres eles tirem o Kal-El da câmara de gestação, né? Os bebês em Krypton, eles não eram gerados na barriga da mulher, né? Os gametas, tanto masculino quanto feminino, eram retirados e se acasalavam sozinhos numa câmara de gestação geral, né? Essa espécie de origem, ela foi retratada de uma forma interessante, né? Uma adaptação bem interessante no filme O Homem de Aço, né? Do Snyder. Beleza? Enfim, o Jor-El manda retirar o Kal-El da câmara de gestação e pede para chamar a esposa dele, Lara, porque ele vai falar para Lara que o mundo de Krypton não tem jeito, vai explodir, né? E que ele quer mandar para a Terra o bebê deles para dar sequência, né? Na cultura kryptoniana de alguma forma. Ele quer salvar o filho dele, né? Ele mostra para Lara uma foto, né, do nosso planeta, que é justamente essa foto aqui de um fazendeiro. A Lara ficou horrorizada porque o fazendeiro está pisando num solo não processado, né? E está se expondo ao vento, né? Tá expondo a pele dele ao vento. Ela ficou horrorizada aqui, a imagem dela de pavor. Que isso? O que está acontecendo aqui? Muito bem. E ele explica para ela que ele vai mandar o filho deles para lá, que ele precisa dar sequência de alguma forma. O mundo está condenado, eles não vão sair de Krypton e o planeta vai acabar, né? E tem uma explicação aqui muito interessante para a gente tentar entender melhor como funcionam os poderes do Super-Homem. Olha esse quadrinho aqui que eu vou ler para vocês. A Lara fala que o lugar é o inferno, né? E aí o Jor-El responde: não é inferno não, Lara. Para ele será um paraíso. O planeta Terra orbita um sol amarelo. Expostas à radiação dessa estrela, suas células kryptonianas irão se tornar baterias solares vivas, fortalecendo seu organismo cada vez mais. Pois é, e esse quadrinho aqui é importante porque faz com que a gente entenda por que o Super-Homem ele não teve poderes logo de início, né, quando ele era uma criança. Os poderes dele eles foram se acumulando pela radiação do Sol amarelo, né? Então só na fase adulta que ele começou a ter os poderes dele em sua plenitude, né? Enfim, depois da explicação ele acaba, mesmo não convencendo a Lara, né? Ele não convence a Lara na verdade de nada, e ele sente que houve aqui a primeira erupção, né? Conforme eu falei para vocês, a pressão interna de Krypton vai fazer com que o planeta exploda. Ele escuta a primeira explosão e ele lança o foguete. Olha que cena icônica também aqui do Jor-El lançando o foguete, tá? Eu acho essa cena incrível, cara. Adeus, filho, que o grande Hal o acompanhe, né? E o foguete vai embora, vai para a Terra, tá? E é interessante também aqui, pessoal, que o Jor-El fala para Lara que ele a ama, né? Que quando ele viu o holograma dela e que soube que os gametas deles iriam acasalar, ele se apaixonou por ela, né? Ele nunca teve com ela, tá? E tem um toque aqui que é uma coisa bem interessante, né? Porque as pessoas, os kryptonianos, eles não se tocavam, né? Isso é estricto senso, tá? Pelo amor de Deus, né? E tá aqui o foguete saindo, explodindo, indo para a Terra, tá?
A gente vai falar agora sobre o capítulo 1, né? Vamos para o capítulo 1 chamado O Segredo, para vocês entenderem melhor como que o Clark Kent se tornou o Super-Homem. Vamos lá. Então, pessoal, o capítulo 1, O Segredo, ele já traz o Clark Kent, barra Super-Homem, na adolescência, né? Ele está jogando futebol americano pelo colégio e aí começa de fato a origem do que é o Super-Homem, né? A personalidade do Super-Homem. A gente entende a personalidade do herói justamente nesse capítulo aqui, a questão do escoteiro, a questão da criação dele, tá? Vocês estão vendo aqui no desenho uma arte absurda do John Byrne, né? Ele está marcando um touchdown, o Clark Kent está sendo idolatrado aqui pela torcida, né, da escola nos Estados Unidos. O pessoal começa, quem é bom de esporte, né, quem pratica esporte na faculdade pode jogar pela escola, pode jogar pelo time da escola e geralmente acabam recebendo bolsa por aí, né? As universidades elas oferecem bolsas para os alunos /atletas, né? E eles conseguem ter aí o curso universitário e jogam pela faculdade, disputam campeonatos aí bem interessantes, tá? Beleza. Então, Clark Kent marcou um touchdown e aí você vê aqui os rostos dos colegas dele de equipe, né? Todos bem chateados, né? O pai do Clark Kent, o Jonathan Kent, que está vivo aqui, isso é bem interessante também, é mais uma alteração aqui do John Byrne, né? O pai dele segue vivo. Os colegas estão chateados e depois que ele marca o último touchdown, olha a cara do Jonathan Kent enquanto vê o filho sendo carregado aqui, ó, Clark o maior, viva Clark, tá? Não é isso que ele quer. E o Jonathan chama o Clark para conversar, depois acabou o jogo, o Jonathan chama o Clark para conversar, né? E dá uma bronca aqui, porque o Clark falou assim, não, pode ser depois, que eu prometi tomar uma soda com a Lana, né? Aí, filho, a gente precisa conversar. Agora, Clark, vamos. Olha a cara do Super-Homem recebendo uma ordem do papai, né? E eles vêm pro carro, o filho pergunta, pô, cara, você tá chateado comigo? O que eu fiz de errado? Né? E aí o Jonathan explica que ele não tá chateado, que ele tá desapontado, né? Ele falou que não queria que o Clark se mostrasse, né? Essa era a grande questão. O Jonathan não queria que o Clark aparecesse mais que os outros, né? Não era para isso que o Clark deveria usar os poderes dele. E aí resolve levar o Clark para um campo, tá? Uma parte da fazenda onde estava abandonada, né? Ele deixou o mato crescer e mostra esse tampão. O Clark levanta, observem aqui que tem duas pedras de kryptonita aqui, ó. Ele levanta o tampão aqui e tem uma cratera com o foguete dele. E aí é aqui que o Jonathan diz para o Clark que ele foi encontrado num foguete e que ele é adotado, né? E aí tem o choque. O Jonathan explica como é que foi. Eles viram aqui o foguete chegando na Terra, né? Eles vão até o local, o Jonathan e a Martha Kent encontram o foguete e encontram o Clark, né? A explicação que eles dão para as pessoas deles terem encontrado esse bebê foi justamente baseada no tempo que eles tiveram que se manter ausentes, né? Porque caiu a tempestade do século. Olha que inconveniente, né? Muito conveniente. Cai a tempestade do século logo depois que o foguete aterriza em Pequenópolis, né? Nessa época não era Smallville, era Pequenópolis, né? E aí eles ficam meses sem poder encontrar com outras pessoas, né? E falam que o bebê é natural deles. Faz um tempão que o Jonathan e a Martha estavam tentando engravidar, né? A Martha estava com muita dificuldade, ela teve 2 abortos e um natimorto, né? E acabaram falando que era um filho natural deles. Beleza? Então, enfim. E aí o Jonathan vai dando um passeio no tempo com o Clark, né? Falando como é que foi o crescimento dele, a evolução dos poderes, né? Pouquinho a pouquinho. Lembra lá de trás que o Jor-El disse para Lara, justamente nesse quadrinho aqui, que o Sol Amarelo era uma bateria, né? E que transformaria
o corpo e os poderes do Clark com o passar do tempo, né? Ele se tornaria muito poderoso, e foi exatamente isso que foi acontecendo quando ele está aqui na fase da adolescência, quando ele finalmente começa a voar, tá? Então, o Jonathan volta a explicar, volta a contar as razões do porquê que ele gostaria que o Clark se mantivesse os poderes dele em segredo, né? Que não mostrasse para as pessoas, que não aparecesse. E aí, de repente, o Clark passa mal aqui, ó. Tem uma pedra de kryptonita aqui de novo na nave, né? Tem uma pedra de kryptonita de novo na nave, e olha só essa sombra aqui. Teve alguma sombra, alguma pessoa viu que eles estavam conversando, né? E sobre essa pessoa aqui a gente não vai ver nessa edição e nem nas próximas, a gente vai ver bem lá pra frente, tá? Alguém que sabe aqui que o Clark Kent não é normal, tá? Viu aqui o foguete, né? E viu ele levantando o tampão de madeira, né? Enfim, o Jonathan leva o Clark para casa, ele fala que conversou com o filho para Martha, né? A Martha pede para o Clark não odiar eles, e o Clark fala assim: não, eu realmente eu tive usando meus poderes de forma errada, vocês sempre me ensinaram para não deixar os outros se sentindo inúteis, né? E foi exatamente isso que eu vim fazendo durante a minha vida. Então tá na hora de partir, o que é muito mal explicado, né? Porque ele vai embora. Ele diz que vai embora de Pequenópolis, mas não diz para onde ele vai. E aí, largou a escola? Como é que aconteceu, né? O que aconteceu? Não dá para entender, né? Então, ele parte meio sem grandes explicações. E aí a gente vai para o capítulo 2. Muito bem, pessoal, o último capítulo aqui da história se chama A Revelação. É o capítulo 2, é a Revelação, e ele começa com o Jonathan e com a Martha Kent 7 anos depois do Clark ter ido embora, né, no cafezinho da manhã deles ali. E é interessante porque a Martha, a mãe do Super-Homem, ela tem um livro de recortes aqui sobre desastres que quase aconteceram, né? Eles estão justamente conversando sobre isso, e os desastres que quase aconteceram são justamente desastres que aconteceriam, porém foram impedidos pelo Super-Homem, né? Aí vocês podem ver aqui, olha, ponte resiste até o último minuto, desabamento só ocorre após fuga dos trabalhadores, né? Enfim, várias coisas desse tipo, inclusive com uma matéria aqui absurda, olha só, Titanic emerge, fabuloso tesouro à guarda do museu. Eu troço meio doido, né? Mas estávamos em 1986, né? Então esse tipo de coisa era aceitável aqui na época, né? Aqui, terremoto não causa danos, né? Informe sobre anjo voador que agarrou o menino em pleno ar, esse tipo de coisa, né? É o livrinho delas de recorte, né? Então eles estão conversando aqui tem informação que é importante, né? Que ela fala aqui pro Jonathan que ninguém descobriu o segredinho, que é o livro de recorte, né, dela nesses 7 anos, né? E o Clark foi embora. E aí de repente o Jonathan abre o jornal, né? O jornal tá todo dobrado aqui, entregue pelo Paperboy, né? E aí ele abre o jornal e a capa: misterioso Super-Homem salva ônibus espacial, né? Foi aqui que a Lois Lane batizou o Super-Homem, né? E ela reclama na edição, na próxima edição, que outros jornais se apoderam do nome que ela deu para ele, né? Super-Homem, né? Enfim, e aí mostra aqui uma figura, né? Tá com a imagem borrada, né? Salvou o ônibus espacial e saiu fora. Aí tem um barulho lá em cima, o Jonathan e a Martha sobem, é o Clark no quarto, né? E ele começa a explicar para os pais o que aconteceu, né? Ele estava em Metrópolis, ele se baseou em Metrópolis nos últimos 3 anos, perdão, tá aqui que ele fala, olha, 3 anos, ele tá usando, há 3 anos ele usa Metrópolis como a cidade base dele, né? Ele gosta de lá, ele se afeiçoou à cidade, né? E era aniversário dos 250 anos da cidade, então permitiram que o ônibus espacial pousasse no aeroporto lá de Metrópolis. Só que aí aconteceu um acidente aéreo, né? O ônibus espacial ia cair e ele estava no meio da multidão, né? E ele alçou o voo. Ele fala aqui que ele se movimentou rápido o suficiente
para poder impedir a queda. A Lois Lane estava dentro do ônibus espacial. A repórter aqui, a primeira aparição da Lois Lane é justamente nesse quadrinho aqui de cabeça para baixo, ó. É a primeira aparição da Lois Lane pós-Crise nas Infinitas Terras. E aí o Super-Homem acaba pegando finalmente o ônibus espacial e leva ele até o aeroporto, consegue o ônibus pousar com segurança. A Lois Lane já parte para cima dele, né, o faro jornalístico, e ele já fala assim que passou uma fagulha entre eles, né. O troço foi instantâneo, rolou uma química aqui, rolou uma atração. Ele fala que ela não é bonita como uma atriz de cinema, mas aconteceu alguma coisa, né. Rolou um lance, enfim. Só que a multidão vai para cima dele, óbvio, né? O cara acabou de sair voando e carregar um ônibus espacial nos braços, né? E ele fica desesperado com isso, porque agora todo mundo sabe quem ele é, né? Ele se revelou e ele quer continuar ajudando as pessoas, mas ele não sabe como, né? E aí o pai fala aqui, olha, mas eu sei, Clark, né? Fumando o cachimbinho dele aqui, de fazendeiro, né? Então o Jonathan Kent e o Clark, eles resolvem começar a ter eles têm um brainstorm aqui, né? E decidem que essa aqui é a identidade secreta perfeita. Pentear o cabelo para trás e usar um par de óculos antigos do Jonathan faz com que o Clark mude todinha a feição dele, né? Ele curva um pouco, né? E aí para eles isso aqui é o suficiente, né? E aí bolam também o uniforme, eles que bolam a insígnia. Então esquece esse lance de esperança, né? Do S significar esperança, né? O pessoal do último filme do Super-Homem diz, né? Hope, não tem absolutamente nada a ver, eles bolam o S do nada, né? É um S de super mesmo, né? E tem um lance interessante que a mãe dele que costura o uniforme dele, né? A Martha Kent que costura o uniforme dele aqui, e ela fala que ela notou desde que o Clark é pequeno que roupas justas ao corpo dele nunca sujavam ou rasgavam. E isso se explica por conta da aura kryptoniana do Super-Homem. Eles não falam aqui, mas mais pra frente nos quadrinhos a gente acaba sabendo disso, né? E aí, no último quadrinho, finalmente a primeira aparição do Super-Homem de fato, né, uniformizado aqui no pós-Crise nas Infinitas Terras. Tá? Essa imagem aqui que é icônica também do Super-Homem alçando voo uniformizado pela primeira vez, tá? Com isso a gente encerra aqui a primeira história da reformulação do Super-Homem. A gente vai fazer o próximo vídeo aí mostrando qual foi a continuidade, lembrando sempre que o Super-Homem saiu de Pequenópolis e ficou 7 anos fora, né? Então há um intervalo aqui de 7 anos entre a primeira parte da história, quando o Clark Kent estava fazendo aqui touchdowns em vez de salvar o mundo, né? E esse voo aqui. Beleza, pessoal? Uma coisa interessante para falar para vocês também. A revista aqui, número 38, novamente, da primeira série, da revista Super-Homem da Abril, né? Ela tem outras histórias no miolo dela, e isso era muito comum antigamente, né? Tinha um mix aqui dentro da revista, né? A gente tinha poucas revistas mensais, porém, pela grande quantidade de páginas que elas tinham, 80 páginas em sua média, vamos ver quantas páginas essa aqui tem, 80 aqui, ó. Por elas terem muitas páginas, geralmente as revistas de um super-herói incluíam outros. Nesse caso aqui, tem uma história do Batman, olha só, A Sombra de Batman, e tem uma história de uma equipe aqui criativa que eu não conheço, olha, argumento Roger Slifer, ou Slifer, não sei como é que é a pronúncia, desenhos Trevor Von Eden, também não conheço ele, e arte final do Pablo Marcos. E aí, olha a surpresa da próxima história. A próxima história trata do Desafiador, é um herói extremamente sombrio da DC Comics, tá? Estudada Círculo de Fogo, só que aqui, ó, argumento Andrew Helfer e a arte José Luiz Garcia Lopes. Um tremendo artista, um campeão aqui. O cara do modelo DC de fazer super-heróis, né? Então tem mais essas duas histórias desses dois personagens, Batman Desafiador.
O Desafiador voltou a ser apresentado no miolo da revista do Super-Homem mais pra frente, né? Mas o Batman não, o Batman acabou ganhando depois uma revista própria, tá? Em formatinho também no pós-crise, uma revista que teve pouquíssimas edições e depois passou a ter o formato americano, né? Depois voltou para o formatinho. O Batman era um herói difícil de vender aqui no Brasil, por incrível que pareça, ok? Então ele trocava de revista o tempo todo, né? A Abril ficava tentando até dar certo. E foi dar certo lá quase na metade da década de 90. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem quiser encontrar essa revista aqui no mercado de usados, ela já não tem um preço tão tranquilo assim. Eu acho que vocês conseguem encontrar ela por aí entre 15 e 20 reais no mercado de usados, se for barato, tá? Em locais quando o vendedor está vendendo material que é dele mesmo, vocês vão encontrar por um pouquinho mais caro, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham dessa fase do Super-Homem do John Byrne, e vamos conversar mais sobre essa fase, e vamos conversar muito sobre essa fase que vai daqui até a morte do Super-Homem, tá? É um dos trechos que eu mais gosto do Super-Homem de todos os tempos. Grande abraço, pessoal!